Criança tenta roubar meu dinheiro e os pais dizem que eu deveria dar a ele. Eu e um amigo estávamos em uma pista de boliche, não jogando boliche, mas jogando sinuca logo em frente. O prédio também tinha um fliperama e um laser tag. Estávamos lá no meio do dia, talvez 1 ou 2 da tarde, em um fim de semana. Então o fliperama estava cheio de crianças. Eu e meu amigo estávamos perto do bar jogando sinuca, longe do resto do fliperama. O bilhar custava 1 euro por jogo e a máquina de trocar o dinheiro que dava moedas de 1 euro não funcionava. Então tivemos que usar outra máquina que estivesse mais próximo do fliperama. Coloquei uma nota de 5 libras na máquina e fui colocar uma segunda. Quando uma criança se aproxima e tenta pegar as moedas na bandeja no fundo, eu percebo e coloco a mão na frente para que ele não possa pegá-las. Assim que eu pego elas, ele fica tentando tirar as moedas da minha mão. Eu levanto minha mão para que ele não alcance e ele começa a chorar. E é claro que sua mãe se aproxima e vê o garoto apontando para minha mão e chorando. Eu sabia que poderia parecer que eu tinha tirado algo dele, então fiquei meio desconfortável e não sabia o que dizer. Mas eu presumi que ela seria compreensiva e eu tentei explicar. Ela não estava entendendo. Ela começou a reclamar de eu ter pego o dinheiro dele e não me deixou falar nada. Eventualmente, um funcionário se aproxima e pergunta o que aconteceu. Como a mãe da criança estava reclamando, outro funcionário se aproxima e nos separa. Explico que estava apenas trocando minhas notas por moedas e a criança estava tentando tirar as moedas da máquina enquanto eu colocava outra nota. Eles entenderam e perguntaram o que eu realmente fiz quando a criança pegou as moedas. Eu explico que a criança não chegou a pegar as moedas antes de eu impedir. A pessoa que usava outra máquina também confirma isso. Pego o resto do meu troco e volto para o meu amigo nas mesas de bilhar. Devo constatar que, durante todo o tempo que conversei com o funcionário, a criança gritava e sua mãe não parava de reclamar. Não tenho certeza se foram expulsos ou se eles foram embora por vontade própria, mas a última vez que eu os vi foi na porta da frente, com um dos funcionários parado na entrada. Sinceramente, me sinto meio mal pelo garoto que devia ter apenas entre 4 e 5 anos de idade. Ele estava andando sem supervisão em um fliperama, provavelmente incapaz de jogar qualquer coisa, então ficou com sua mãe resmungona antes de ser arrastado para fora. Por que levar seu filho a um fliperama e não dar dinheiro para ele jogar? Aprendi minha lição e agora sei trocar o meu dinheiro o mais rápido possível quando tem crianças por perto. Mãe ameaçou chamar a polícia e me expulsar de casa por causa de uma briga boba. Sou filha única e minha mãe e eu sempre tivemos uma relação meio conturbada, desde pequena. Fazia de tudo para agradá-la e deixá-la orgulhosa e minha autoestima dependia da validação acadêmica que recebi por ser a melhor em todas as aulas. Muitas vezes evitava sair porque priorizava os estudos e nunca tive uma rede social porque meus pais achavam que isso me distraía. Sempre faço a coisa certa e sempre respeito o desejo de minha mãe. Dito isso, não sei dirigir, não tenho emprego e não faço tarefas de casa porque me criaram para ser totalmente dependente deles e disseram que a única coisa que esperavam de mim era me destacar nos estudos. Eu sinto que ela controla tudo que eu faço, mas aí ela me enche de amor, então eu esqueço o que aconteceu. Como uma forma de gaslighting, ela me diz que eu sou sua melhor amiga. Ela até chora às vezes me dizendo o quão triste ela vai ficar quando eu me mudar e que ela iria a qualquer lugar que eu fosse apenas para que pudéssemos ficar juntas para sempre. O que meio que me incomoda, mas eu entendo que ela está sozinha. Somos imigrantes e tem sido difícil para ela encontrar tempo para socializar ou algo assim. A dinâmica entre nós é estranha e vai desde estar super perto a nós duas gritando e gritando uma com a outra até nas menores coisas. Quando fiz 18 anos recentemente, fui a uma boate com alguns amigos e nós precisamos ficar um pouco mais do que o planejado e cheguei em casa à 1 da manhã. Ela ficou furiosa na hora e disse que não iria ficar acordada até aquela hora para eu voltar e que eu teria que voltar mais cedo. Eu toquei no assunto de novo hoje e ela enlouqueceu, dizendo que eu tinha algum tipo de privilégio, pensando que só porque eu era estudiosa durante todo o ensino médio eu tinha algum direito de chegar tarde em casa. Veja bem, eu quase nunca saio de casa e esta foi a primeira vez que cheguei tarde. Ela disse que eu teria que estar de volta às 10, o que eu disse que era completamente irracional, já que o trajeto leva 40 minutos, e quando você sai com um grande grupo de amigos nessa idade, não pode simplesmente dizer a todos para terminar a noite mais cedo para que eu possa voltar para casa a tempo. Depois de protestar, ela acabou ameaçando me expulsar de casa e chamar a polícia da próxima vez que eu ousar voltar depois das 22, e disse que se eu quisesse viver assim, poderia me mudar e morar sozinha e voltar a hora que eu quisesse, insinuando que eu só queria
festejar e ficar fora até as 2 da manhã, o que nunca acontecia. Esse tipo de coisa me deixa louca. A minha vida inteira ela fica controlando a minha vida social e me forçando a estudar. Sou uma criança talentosa, esgotada e sem habilidades para a vida. Era para ser uma medida de proteção, mas parece controladora para mim. Eu sei que preciso começar a me tornar mais independente, pois é a única coisa que me impede de ser eu mesmo. Talvez seja isso que ela queria o tempo todo, que eu dependesse completamente dela para que eu tivesse que ficar perto para sempre. Alergia a amendoim é menos importante que o café da manhã do filho. Eu era professor assistente de pré-escola e gostava de muitas crianças. 3 das crianças da nossa sala tinham alergia a amendoim. Uma das crianças não pode nem sentir o cheiro do amendoim e já fica instantaneamente vermelha. Então, ao entrar na sala, você verá um grande X em amendoim e outras alergias mortais que as outras crianças têm. Uma mãe estava atrasada trazendo seu filho para a aula. Ela está correndo com ele pela porta com seu café da manhã, quando notei que seu café da manhã continha amendoins. Perguntei à mãe se ela poderia levar o amendoim para casa e eu me sentarei do lado de fora da sala de aula com o filho para terminar o café da manhã. Ela olha para mim com tanta raiva. Por quê? Ela pergunta. Eu a avisei que há crianças em nossa sala com alergias horríveis a amendoim e não permitimos que nenhum amendoim passe por essa porta. Então ele não deveria comer por causa dessas crianças? Não, ele ainda pode comer, mas não amendoim. Então temos que mudar nossa vida pelo filho de outra pessoa. Eu então apenas respondi que ele simplesmente não pode passar nenhum amendoim por aquela porta. Ela então se sentou com ele fora da nossa sala de aula para ele terminar seu café da manhã. Ela estava ligando para alguém, presumi que fosse o marido dela, para deixá-lo saber quanto fui desrespeitosa com ela e começou a chorar. Ela foi ao meu chefe para avisá-lo que eu disse a ela que seu filho não tinha permissão para tomar café da manhã. Depois de assistir às fitas de gravação com meu chefe, fui liberada para voltar na minha sala de aula. Minha mãe cobrou a mim e a minha irmã por ter nos criado. Em nossa casa, sempre tudo girou em torno do dinheiro. Embora minha mãe ganhasse mais do que o suficiente e não estivéssemos passando necessidade de forma alguma, ela reclamava de tudo que tinha que comprar para nós. Tudo. Comida, roupas, despesas médicas, brinquedos, laptops, telefones, despesas escolares, tudo. Sempre soubemos exatamente o quanto estávamos custando a ela. Não ousávamos pedir coisas desnecessárias, como atividades de lazer, brinquedos caros ou suprimentos para passatempos. Começamos a trabalhar muito jovens e ela nos manipulou e nos culpou para dar a ela todo o dinheiro que ganhamos para pagar o que devíamos. Quando fiz 18 anos, ela me cortou completamente financeiramente, mas gentilmente se ofereceu para me alugar o meu quarto na casa dela e me enviou uma fatura de cada centavo que eu já gastei para ela, totalizando mais de $700 mil. Ela me cobrou pelo Natal e presente de aniversário. Ela até me cobrou as despesas médicas da gravidez e do parto e queria que eu pagasse o aluguel atrasado por morar na casa desde o nascimento. Ela fez o mesmo com minha irmã 2 anos depois, quando ela completou 18 anos. Deveríamos pagá-la ao longo do tempo a partir do dia em que completamos 18 anos. Nós duas ainda estávamos lidando com muita culpa internalizada de sua manipulação constante, então acabamos pagando por um tempo. Além das despesas necessárias, todo o nosso salário ia para ela. Alugamos os nossos quartos na casa dela e ela separou sua comida, material de limpeza, panela, talheres da nossa e nos cobrou pelo uso. Ela generosamente incluiu o uso dos eletrodomésticos em nosso aluguel. Isso foi até eu ter 21 anos e minha irmã 19, em que um número suficiente de pessoas nos disseram que tudo isso estava completamente desequilibrado. E foi aí que finalmente saímos disso. Nós nos mudamos juntas e paramos de pagar nossa mãe e também de manter o contato. Mãe autoritária grita com a segurança da loja. Minha mãe é bem conhecida por ser uma Karen. Nós mesmas brincamos com isso às vezes. Ela geralmente é muito doce, mas quando se trata de funcionários ou trabalhadores, seu lado Karen sai com força total. Tenho muitas histórias sobre suas travessuras, então ela é rotulada aqui como Karen, já que uso esse nome com orgulho. Eu e meu namorado estamos nos mudando para uma nova cidade. Então, na semana passada, voltei para casa com meus pais por alguns dias para limpar meu antigo quarto, enquanto meu namorado foi para a nova cidade em seu primeiro dia de aula. Meu pai teve uma convulsão no primeiro dia em que me mudei para casa, então minha mãe, Karen,
me pediu para ajudá-la com algumas compras gerais, enquanto minha avó cuidava de meus 4 irmãos e cuidava de meu pai. Eu dirigi pela cidade e para algumas lojas, eventualmente terminando em um Kmart. Pense num Walmart para nós, mas sem comida, apenas itens gerais. Minha mãe comprou alguns itens para exercícios, então fomos até o caixa. É aqui que as coisas começam. Ela pegou o recibo e eu peguei os itens me preparando para sair da loja. Houve muitos roubos recentemente devido ao clima econômico do país no momento, então a segurança olha rapidamente para o seu recibo, olha para o número de itens que você tem e te deixa sair. Normalmente, eles não fazem isso com todo mundo, apenas com pessoas desconfiadas, o que deixou a empresa em apuros por causa do racismo e da discriminação. Então, a empresa agora se esforça para verificar todos os recibos, o que não me incomoda. Enquanto estávamos saindo, minha mãe passa pelos scanners de segurança antes que a jovem que trabalha como guarda de segurança peça para ver o recibo. Grande erro. Minha mãe imediatamente franze o rosto e faz mais do que alguns sons de escárnio antes de exclamar em voz alta: "Desculpa?" A essa altura, todos no caixa estão olhando, e eu sinto vontade de me derreter em uma poça para fugir, pois tenho ansiedade social. A segurança explica educadamente: "Precisamos verificar os recibos de todos para não discriminar ninguém, senhora." Mãe Karen incha e franze ainda mais o rosto. "Mas eu pareço um ladrão de lojas? Todas as minhas roupas são etiquetadas, todas marcas caras." Ela então zomba novamente, encerrando um discurso inteiro, acenando com um papelzinho que me salvaria do constrangimento. Tudo enquanto batia os lábios como um peixe chocado. Ela está lentamente ficando com um lindo tom de vermelho tomate, parecendo que vai explodir. Percebendo que as coisas vão ficar muito piores, eu me levanto da minha poça mental, agarro o recibo de suas garras e mostro à segurança, que ainda está tentando aplacar a furiosa besta. Eu a entrego educadamente, dizendo: "Aqui, dê uma olhada. Está tudo bem?" Enquanto olho ansiosamente para aquelas portas deslizantes, pois sei que a salvação dos olhares sujos que bate na minha nuca está a apenas alguns passos de distância. A pobre guarda de segurança acena para que eu passe, e eu agarro o ombro da fera da minha mãe para empurrá-la para fora. Ela cede, movendo-se e murmurando sobre direitos e gerentes e não fazer o seu trabalho, batendo os pés como uma criança. Olho por cima do ombro enquanto saímos e dou à segurança, que parecia ter acabado de levar um tapa, um sorrisinho e um pedido de desculpas. As últimas palavras que ouço antes das portas da salvação se fecharem foi a segurança comentando em voz baixa: "Eu só precisava ver o recibo. É o meu trabalho." Eu me senti horrível. Alívio me inundou quando eu percebi que tinha acabado. Constrangimento queimando minhas bochechas enquanto conduzia Karen até o carro. Enquanto ela ainda falava sobre como isso era ultrajante e como ela se sentia nojenta e como uma ladra suja, tudo porque ela foi solicitada a mostrar o seu recibo. Pensando que isso tinha acabado, pulei no banco da frente, com as mãos tremendo e os olhos lacrimejando. Mas não, a Karen se vira para mim, franze o rosto e fez mais uma observação: "Isso só aconteceu porque você parece um sem-teto. Use um vestido da próxima vez. Obrigada, mãe."